O Trilhas da Democracia de hoje debate o enfrentamento da exploração sexual comercial de crianças e adolescentes. As nossas convidadas são Valéria Nepomuceno, assistente social, professora do Departamento de Serviço Social da UFPE, onde lidera o GCRIA, e Fernanda Sardellich, psicóloga e professora do Centro de Educação do Campus do Agreste, da mesma Universidade Federal de Pernambuco. Professora Valéria, professora Fernanda, sejam muito bem-vindas ao Trilhas da Democracia. É um prazer recebê-las aqui para discutir um tema tão caro assim à nossa juventude, né? A nossa infância e a nossa adolescência, né? Seja muito bem-vinda, Valéria. Obrigada, Marco, pela oportunidade da gente discutir aqui os resultados da pesquisa. Seja muito bem-vinda, Fernanda. Obrigada também pela oportunidade. Espero que a gente tenha um bom debate aqui hoje. Veja, vocês, Valéria, já deu um spoiler aqui, né? Vocês coordenaram, participaram de uma pesquisa intitulada exatamente Enfrentamento à Exploração Sexual e Comercial de Crianças e Adolescentes no Brasil, numa parceria com a University of Nottingham, né? Uma universidade inglesa. E eu gostaria de ler o segundo parágrafo do resumo, né, dos resultados, onde são trazidos os resultados da pesquisa, né, em que vocês afirmam o seguinte: a pesquisa teve como objetivo geral analisar as configurações da exploração sexual comercial de crianças e adolescentes no Brasil, mais especificamente no estado de Pernambuco, e as experiências de sobreviventes para a construção das políticas públicas de enfrentamento. E aí vocês começam a falar dos objetivos específicos dessa pesquisa. Então, eu perguntaria a vocês, primeiro Valéria, na sequência Fernanda, né, o que se propôs essa pesquisa, quais foram os objetivos, e falar um pouco também dos antecedentes, né? Como é que se chegou até essa pesquisa, até essa parceria com uma universidade inglesa? Por favor, Valéria. Havia um edital na Universidade de Nottingham e eles apresentaram um projeto de pesquisa e já da sua origem eles entraram em contato com a gente para fazer essa parceria, porque o Brasil era o país de referência na pesquisa, passaria a ser. Então, desde a elaboração do projeto, que nós tivemos o grupo de pesquisa, o GCRIA, e a universidade elaborando o projeto juntos, além do Freedom. Aí, Valéria, o que significa GCRIA para os nossos ouvintes e espectadores? O grupo de estudos, pesquisas e extensões no campo da política da criança e do adolescente, o GCRIA. É um nome grande, mas a gente discute política da infância, da adolescência. Então, a elaboração e o projeto foi elaborado no contexto da pandemia, nos anos 20, 21, né, quando ela estava mais agravada. E nós tínhamos um cenário nacional e local muito propício à elaboração dessa pesquisa, que era o momento em que o Brasil estava iniciando a revisão do Plano Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual, e que Pernambuco estava discutindo mais fortemente a revisão do seu plano, porque Pernambuco tem um plano decenal que o período de execução dele acabou em 2017, e uma rede local, que é a rede de Pernambuco, a rede de enfrentamento, já vinha fazendo pressões para que a gente revisasse esse plano de Pernambuco. Só que a gente precisava de informações, de conhecimento sobre essa realidade nacional e local da violência sexual contra crianças e adolescentes. Foi por isso que a pesquisa, assim, ela foi toda pensada para trazer algumas respostas para os planos nacionais, né? E o plano nacional e o local. Além disso, a pesquisa traz um
um diferencial, né? Além da gente buscar as informações nos bancos de dados nacionais e estaduais, oficiais, né? Nós também e entrevistar profissionais e fazer análise de documentos, de legislações, é uma coisa extremamente importante, um aspecto importante da pesquisa era ouvir os adolescentes que que eram sobreviventes à exploração sexual comercial e os adolescentes que tinham um perfil muito próximo de se envolverem com a exploração sexual comercial. Então, aqueles adolescentes que estavam em situação de vulnerabilidade e de risco. Então, a ideia sempre foi: vamos trazer bons subsídios a partir de uma pesquisa científica para os planos, mas com um diferencial. A gente vai ouvir a opinião, a posição desses adolescentes sobre esses serviços, sobre os atendimentos, né, que eles recebem nos diferentes serviços de organizações não governamentais e de instituições do poder público. Valéria, só uma curiosidade, o termo sobreviventes, que é um termo muito pesado, né? Eu imagino porque a realidade deve ser realmente, não é a palavra que é pesada, mas a realidade de crianças e adolescentes que passaram por essa experiência é muito pesada. O uso dessa expressão é um uso proposital? É um uso proposital e é um uso mais internacional, né? Então, internacionalmente, a discussão sobre alguns conceitos, como a escravidão moderna, né, a exploração de pessoas, o tráfico de seres humanos, então, envolve um pouco esse conceito, né? Mas realmente são sobreviventes, Marco, porque a exploração deixa marcas muito difíceis, né, de serem superadas, e quem consegue sair realmente é um sobrevivente. E quais são os principais eixos da pesquisa? Então, nós temos a pesquisa, ela é uma pesquisa grande, ela tem 4 eixos, né? O primeiro o eixo é esse da escuta dos adolescentes, das adolescentes, e depois Fernanda pode até apresentar melhor. E o segundo eixo dela é justamente as entrevistas semi-estruturadas que nós realizamos com 10 especialistas no tema, pessoas que trabalham há mais de 10 anos, seja na academia, em órgãos do poder público estadual, polícia, né, a Polícia Civil de Proteção da Criança dessa área específica, pesquisadores. Então, nós ouvimos, era o segundo eixo, entender um pouco mais esse contexto das novas configurações da exploração sexual comercial, né, de crianças e adolescentes, fazer um apurado de como é que está a situação dos dados nacionais, né, no campo da política da saúde, da assistência social, também em nível local, nós buscamos dados da saúde, da política de assistência, da segurança pública, no caso nossa de Pernambuco, e dos conselhos tutelares também. E um último eixo é aquele que nós levantamos, fizemos um levantamento de 64 documentos do âmbito internacional, mas principalmente documentos nacionais, legislações e planos, né, de políticas públicas, e analisamos, a partir de uma metodologia específica, né, de análise de indicadores. Nós criamos 8 indicadores para analisar esses documentos e algumas ferramentas de análise, e para discutir essa relação entre o que é que o nosso marco legal indica de proteção para crianças e adolescentes, né? E o que, na realidade, nós temos em termos de política pública. Se nós estamos frágeis até na questão das legislações, né? Ou se temos boas legislações que protegem crianças, e, da mesma forma, no aspecto das políticas públicas, se essas políticas conseguem
atingir e proteger as crianças, se existe isso nos documentos, né, em termos dos documentos. São esses 4 eixos, né? E um destaque muito especial, realmente, para a escuta e a fala desses adolescentes, que eu acho que a Fernanda podia aí completar um pouquinho agora. Fernanda, eu te pediria também, agora, que dissesse como parece que foram 20 entrevistados, é isso? Me corrija se eu estiver errado. Como é que quais foram os critérios de escolha, como é que se deu a abordagem junto a esses adolescentes? Por favor. Acho que eu queria começar dizendo que tem uma coisa, né, que Valéria destaca da pesquisa, né, que é a escuta desses adolescentes, né, como eles compreendem o atendimento que era prestado, e aí eu acho que tem a ver muito, né, com uma perspectiva que a gente tem, né, de entender o adolescente, a adolescente como sujeitos de direito, né, e dar a eles não só uma voz, né, mas também uma condição de escuta, né, que esses jovens, esses adolescentes pudessem ser ouvidos, né, ouvidas. E aí a gente fez, para chegar nesses adolescentes, um percurso, né, a gente tinha instituições governamentais e não governamentais, né, que eram parceiros da pesquisa, né, e a gente fez algumas reuniões. Na verdade, primeiro 2 grandes reuniões com as parceiras da ONGs, né? E outra com as instituições governamentais, na qual a gente fez uma primeira apresentação da pesquisa e falou um pouco do perfil desses jovens, adolescentes, né? Que era o critério etário primeiro, né? De que tivessem entre 12 e 17 anos e 11 meses, né? Para estar no recorte da adolescência. A gente também queria, né, adolescentes que já estivessem em atendimento naquela instituição, isso era um fator importante para a gente, há no mínimo 6 meses, já que uma das questões que a gente ia pedir para avaliar era justamente se como eles viam, né, o atendimento nesses diferentes lugares, que tivessem passado por alguma situação de ESCA, né, ou estivessem em risco, e aí é importante em relação a isso, né, que isso foi uma questão para a pesquisa, que essa definição quem dava eram os serviços. Esse foi um primeiro momento, né? Depois nós tivemos alguns encontros com os serviços, a gente foi em loco conversar, discutir os casos, para realmente ver, além dessas questões do perfil, né, as questões éticas, não só a ética normativa, mas o cuidado ético também com esses adolescentes, se eles realmente tinham a condição de estarem na pesquisa. E aí esses serviços fizeram uma primeira mediação para a gente, né, de contato com esses adolescentes, com os pais, pedido de autorização para participar da entrevista, e só então nós chegamos à entrevista com esses e com essas adolescentes, né? E acho que é importante também dizer que a gente utilizou, né, como inspiração uma metodologia de entrevista narrativa, porque nos interessava muito, né, a narrativa desses e dessas adolescentes, né? Como é que essa narrativa começava, o que eles traziam de questões a partir disso. A primeira questão que a gente fazia era um pouco para eles falarem dos lugares que eles tinham passado até chegar naquela instituição e como tinha sido a vivência nesses diferentes lugares, né? E a partir disso, a gente foi desenvolvendo a entrevista, sendo muito cuidadoso e cuidadosa, né? Cuidadosas, né? Porque só éramos mulheres entrevistadoras, muito cuidadosas para não... A gente não tinha interesse em saber sobre a exploração, né? Essa era uma questão ética para a gente, mas muito como esses adolescentes entendiam esses diferentes serviços, compreendiam sobre a dinâmica dos locais onde moravam, enfim, né? E a partir disso, então, a gente foi conversando, né, realmente numa entrevista bem dialogada,
sobre a compreensão deles dos diferentes lugares, né, pelos quais eles tinham passado. A gente pediu para eles avaliarem um pouco como é que eles viam essa experiência, né, dos atendimentos, dos serviços. A gente perguntava se tinham sugestões em relação a esses serviços, né? E depois, uma das que acabou sendo um dos achados na nossa pesquisa, a gente pediu um pouco para eles falarem sobre as comunidades às quais eles e elas pertenciam, né? E aí, nesses lugares das comunidades, foi interessante porque apareceram aí muitas questões aí sobre a violência, sobre a exploração, né? E muito da compreensão que eles tinham também sobre a ESCA, a partir dessa questão que era perguntando sobre como eles percebiam a comunidade que eles moravam, né? Só para, Fernando, também deixar claro para os nossos ouvintes, espectadores, quando se fala de ESCA, né, quer dizer, está se tratando de exploração sexual comercial de crianças e adolescentes. Isso, exatamente. E aí, a gente, depois, né, de feita todas as entrevistas, a gente fez uma análise desses dados, chegou a alguns eixos, né, analíticos, onde a gente trouxe, então, como é que eles entendiam, então, né, os contextos de vida, né? A gente observou, né, a partir da narrativa deles, os contextos de vidas que eram potencializadores da vivência para exploração ou para proteção, né? Porque, como você mesmo disse, Marco, eram jovens, né, adolescentes e adolescentes em contexto de vulnerabilidade, né? Isso era uma característica comum. Que já passam por uma série de violências, né? A começar com violência estrutural, né? Mas mesmo dentro desse contexto de vulnerabilidade, existiam aqueles que existia ainda uma potencialidade de proteção, né, e outros que eram uma potencialidade para exploração. A gente também estudou sobre o sistema de garantias e os fluxos de atendimento. Essa questão dos fluxos de atendimento era uma questão já a priori da pesquisa, que a gente queria muito compreender como é que se davam esses fluxos, né? Os impactos que esses serviços tinham na vida dos adolescentes e das adolescentes, como é que eles percebiam a comunidade de origem e como é que eles entendiam, então, o fenômeno da exploração sexual, né? Sexual comercial de crianças e adolescentes. Aí, Fernanda, eu gostaria de acrescentar uma nova indagação com base no resumo técnico, né, da pesquisa, né? Resumo executivo, é esse o termo? Isso, Resumo executivo. Num determinado trecho, né, em que se trata de exploração sexual comercial de crianças e adolescentes na visão das adolescentes, é dito o seguinte, abre aspas, observamos também que há uma postura paradoxal das adolescentes em relação à ESCA. Em muitas situações, em um primeiro momento, era negado conhecimento sobre o que compreendia a ESCA, ou mesmo a existência de tal fenômeno nas comunidades. Entretanto, ao longo das entrevistas, diferentes situações que tipificam a ESCA eram trazidas. Acreditamos que essa postura tem a relação não apenas com o não reconhecimento da ESCA, mas também com o caráter moral e de culpabilização que existe em torno dessa questão, que acaba, em muitos momentos, revitimizando a vítima, fecha aspas. Fernanda, eu te perguntaria, como psicóloga, né, que você fizesse compreender como e por que isso acontece, em termos gerais, né? Por que ocorre esse fenômeno da revitimização? E, na sequência, eu pediria a Valéria para fazer uma análise social, né, sobre por que isso acontece e de que maneira ela se expressa. Vou Fernanda e depois Valéria. Então, nós somos construídos socialmente, né, a partir da perspectiva psicológica que a gente teve, né, para a pesquisa. Então, aí tem algumas questões que são importantes destacar, né? Primeiro,
a questão do machismo estrutural que a gente tem, né, e que coloca a mulher num lugar de objetificação, né, de subalternidade, na qual seus corpos, muitas vezes, estão lá sendo compreendidos como a serviço dos homens, né? Eu diria que essa é uma questão importante que aparece na pesquisa várias vezes, né? Além disso, a questão do racismo estrutural, né? A questão da vulnerabilidade, né? Então, e também um olhar que se tem para o adolescente e para adolescente muito estigmatizado como um sujeito que não tem muita responsabilidade, né? Não sabe muito sobre si, que aquela ideia que até a psicologia desenvolvimentista mais clássica traz, né? Que é um sujeito que ainda vai vir a ser, né? Que está em desenvolvimento, não um sujeito de potencialidade. Então, acho que esses elementos eram elementos que estavam muito presentes, né? E aí, o que era comum acontecer? Primeiro, vale dizer, né, que a exploração, o reconhecimento da violência, né, se a gente considera a questão da violência simbólica, né, que Bourdieu vai trazer. Então, o reconhecimento da violência, às vezes, não é um fenômeno fácil de ser identificado, principalmente se ele está no cotidiano da gente e ele é naturalizado, né? Então, era comum nas entrevistas as próprias jovens, né, trazerem um juízo de moral em relação às outras jovens que às vezes viviam situações de exploração, né, ou os jovens, os adolescentes. Então, era comum ouvir questões do tipo: faz porque quer, né, trazendo a questão para um indivíduo, né, como se fosse uma escolha individual, né, ou então teve uma entrevista que para mim foi bem emblemática em relação a isso, né? Que uma das adolescentes fala: a gente faz um trabalho com. Ela participava de um projeto social, né? A gente faz um trabalho com as jovens que engravidam muito novas. E aí, quando ela vai falar de jovens que engravidam muito nova, ela fala de jovens que não são jovens, são crianças de 9, 10 anos, né? 11 anos. E quando ela vai contar um pouco, às vezes engravidou de um primo, de um tio, de um pai. Então, até o não reconhecimento daquilo como uma situação de violência, de abuso, enfim, né? Então, tinha essa perspectiva também, às vezes, de moral, no sentido de entrou porque quis, né? Então, eu acho que esse contexto, né, de vulnerabilidade, de machismo estrutural, né, da violência simbólica, constitui também, né, as formas do indivíduo se compreender no mundo e o que faz também com que a gente consiga, muitas vezes, identificar ou não determinados fenômenos, entre eles a violência, né, que por estar naturalizada nem era compreendida como tal na pesquisa. Essa é uma questão. A outra questão que eu acho que Valéria vai poder trazer mais quando ela fizer a análise social, né, é que a questão da exploração ela é um crime, né? Então, também os adolescentes, às vezes, traziam muita dificuldade em falar sobre isso, porque falar sobre isso é fazer uma denúncia, né? Sobre determinadas coisas. E aí, às vezes, isso leva a um comprometimento, né? Por outras questões. Então, acho que esses dois elementos, eles estavam muito presentes na pesquisa, a ideia de um valor moral, principalmente, né? E muito associado também, os adolescentes trazem uma visão muito simplista e individualizada do fenômeno, né? Eles não conseguem compreender as questões sociais que estão ali envolvidas, né? E que fazem com que, muitas vezes, um adolescente ou uma adolescente vá vivenciar a exploração, né? E aí parece que é uma questão de escolha, né? Quando, na verdade, a gente compreende que não, né? Que é uma violência, enfim, uma questão de exploração. Não sei se a Valéria quer falar, complementar. Quero. Isso só evidencia, Fernanda, entre outras necessidades, né? Aquela de um processo educacional conscientizador, né? A ser trabalhado junto a essa parcela da juventude. Né? Mas, Valéria... eu queria trazer algumas questões, né? Primeiro, assim, já que a gente falou da ESCA, que é a sigla que
simplifica o tamanho do problema e do fenômeno, a exploração sexual comercial de crianças e adolescentes, a gente demarcou, foi uma discussão e a gente demarcou isso na pesquisa, só para que todo mundo entenda que a gente está falando de um crime muito complexo, que é um crime que envolve um comércio, e um comércio extremamente lucrativo, que é o comércio desse sexo com crianças ou adolescentes. E ele é muito complexo, inclusive nas suas expressões. A gente tem várias expressões da exploração sexual comercial, né? Nós temos o turismo sexual, né? Nós temos o tráfico de seres humanos, no caso de crianças e adolescentes, para fins sexuais. Nós temos hoje, e a partir da pandemia, com uma configuração diferente, os crimes sexuais no ambiente da internet. Então, nós temos as meninas, vou falar meninas, porque a maioria das vítimas são mulheres, meninas, né? Adolescentes. Há uma parcela também de trans, travestis, sim, não é? Também, uma parcela menor. Então, nas estradas, nós temos dados da Polícia Rodoviária Federal, que indica o Nordeste, Pernambuco, como um estado onde tem pontos, né, possíveis de serem mapeados, e a Polícia Federal Rodoviária Federal faz isso, nas estradas. Então, até aquele pequeno bordel no município, ou às vezes não é nem um bordel, é uma casa de referência. Então, o que a gente está chamando de ESCA, de exploração sexual comercial, ela é extremamente complexa, não é uma exploração fácil de ser identificada. Então, o fato dos adolescentes não entender, não identificarem a exploração sexual comercial, não causa um estranhamento por duas coisas. Uma que aqui Fernanda já falou, que é a naturalização da violência. Então, num ambiente em que as pessoas não são valorizadas como pessoas humanas, como sujeitos de direitos, serem abusadas, serem violadas, né, na sua dignidade, no seu corpo, isso passa a ser natural, comum nas relações, na comunidade, na escola, na família. Então, isso é uma coisa extremamente séria, né? E outra que a pesquisa também nos revelou fortemente, Marco, foi que os profissionais dos serviços, que nós estamos aqui falando dos serviços, que são aqueles serviços que atendem crianças e adolescentes que passaram por situações de violência, também não identificam a ESCA. Então, não me causa muito estranhamento os adolescentes não identificarem, porque os profissionais também não identificam. E como é que nós sabemos disso? Nós sabemos disso pelos registros dos casos, né, das situações de violação de direitos de criança e adolescente, pelas discussões que nós fizemos nas instituições para identificar casos de ESCA, que foi difícil identificar, muito difícil, porque não há registros, muitos registros. E uma coisa interessantíssima que aconteceu no período das entrevistas era nós estarmos diante de adolescentes que não foram identificadas como vítimas de ESCA. Nós estávamos na entrevista porque elas foram identificadas como naquela situação de vulnerabilidade, e a menina vai e diz, eu passei por isso. Quando a gente faz a pergunta lá, ela vem e diz, não, eu vendi meu corpo, eu passei por essa situação. A instituição não tinha esse registro, nós não sabíamos disso, né? Então, ou seja, a gente tem também uma subnotificação muito grande desses casos, e eu queria já articular essa subnotificação com a questão dos fluxos, que foi uma coisa assim extremamente interessante e prazerosa de descobrir, que os fluxos. Nós temos todo um debate nacional, nós temos, inclusive, uma lei federal, a 13.431 de 17, que estabelece a necessidade das políticas elaborarem fluxo de atendimento às vítimas, às crianças e adolescentes vítimas de violência, inclusive a violência
sexual. Educação, saúde, assistência social e segurança pública. Uma lei federal, comitês instalados em nível estadual e municipal. Eu particularmente participo do Comitê Estadual de Pernambuco, representando o nosso Departamento de Serviço Social. Estamos lá, nós discutindo os fluxos do atendimento das políticas, né? E protocolos. E as melhores informações que a gente obteve em relação aos fluxos vieram das falas dos adolescentes, né? Porque o tempo todo a pesquisa, como Fernanda falou, não queria saber como foi entrar nesse detalhe da violência sofrida, né? Mas sim saber como foi essa passagem pelo serviço. E foi extremamente rica e reveladora o resultado das entrevistas, né? Nós encontramos as falas, foi claríssimo para nós que as instituições atendem sem terem um fluxo de atendimento interno, né? Que diga o passo a passo e que esclareça exatamente como será o acompanhamento daquela criança, daquele adolescente. Nós não temos. E nós não temos um fluxo integrado em que a instituição da assistência se articula com a instituição da educação, com a segurança pública, com a assistência social. Então, nós estamos a situação da exploração sexual comercial, ela é gravíssima no país, ela é gravíssima no nosso estado, Pernambuco, porque nós estamos extremamente despreparados para enfrentar. É aí que a gente fala da rede. A rede que a gente fala, a rede do comércio do crime, da exploração sexual comercial, ela é extremamente preparada. É isso também que revela as falas dos nossos entrevistados, os especialistas. É uma rede extremamente articulada, com planejamento, né? Então, eles são capazes de cometer esse crime e continuar, em sua grande maioria, impunes, sem responsabilização, né? Quando você assim, os pontos não são conhecidos, tem aí a Polícia Rodoviária Federal, a cada 2 anos, lança um relatório e diz quais são os pontos, né? Nas estradas, né? Mas a gente sabe, por exemplo, nas cidades, se conhece, o próprio poder público, ao atender a população, também conhece. O que é que a gente não tem? A gente não tem, na verdade, é o que a pesquisa também revela, é que, tanto em nível federal, estadual e nos municípios, nós não temos política de enfrentamento à violência sexual contra a criança e adolescente. Nós até temos alguns planos, mas política nós não temos. Enquanto eu me preparava para a conversa com vocês, né, eu me preparo para a conversa, né, para os diálogos, para os programas, eu li uma outra pesquisa intitulada Panorama da Violência Letal e Sexual contra Crianças e Adolescentes no Brasil, que foi produzido pelo Fundo de Emergência Internacional das Nações Unidas para a Infância, Unicef, e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que entre 2017 e 2020 foram registrados 179.277 casos de estupro ou estupro de vulnerável com vítimas de até 19 anos. E uma média de quase 45 mil casos por ano. E dessas, são 62 mil vítimas crianças de até 10 anos de idade. E 80% meninas, né? E aí a gente não tem como não se lembrar, né, daquela que foi, isso é difícil, né, mas localizar, qual teria sido a pior fala do anterior presidente da República, o genocida Bolsonaro, né, quando ele disse que pintou um clima quando ele realizou uma visita a meninas venezuelanas. Isso, né? Então, quando a situação já é marcada por problemas estruturais e a liderança do país, o presidente da República, faz esse tipo de fala, significa que a situação realmente chegou a determinados limites muito, muito graves, né? E o que a gente faz agora é tentar sair desse poço
né, desse poço de lama em que a gente se encontrava nos últimos 4 anos. Nesse sentido, eu gostaria de acrescentar uma nova pergunta, já que você falou do trabalho que a Polícia Rodoviária Federal faz na localização de pontos em que existem esses casos, né? As 3 cidades, né, que vocês pesquisaram, Recife, Olinda e Ipojuca, para quem não conhece, quer dizer, conhecem Recife e Olinda, Ipojuca é onde se situa o balneário mais famoso de Pernambuco, chamado Porto de Galinhas, né? E hoje muitas pessoas que vêm para Pernambuco nem ficam em Recife e Olinda, vão direto para Porto de Galinhas. Se inverteu o fluxo, né? Antes você vinha para Recife e fazia visita, fazia um pulo, né? Uma ida e volta a Porto de Galinhas. Agora acontece o contrário, né? Se vai para Porto de Galinhas e ali faz-se um passeio para Recife e para Olinda. Mas, de toda forma, esse fato de vocês terem estudado Recife, Olinda e Ipojuca, que são 3 cidades, né, marcadas por fortes ondas turísticas, né? E no caso de Porto de Galinhas e Ipojuca, um turismo predatório em relação à natureza e predatório em relação às nossas crianças e adolescentes, principalmente meninas, né? Quer dizer, é uma área de vulnerabilidade. Então, de um lado tem o turismo de Porto de Galinhas e de outro lado tem a situação de vulnerabilidade social daqueles que moram em Ipojuca. A pergunta que eu faço a vocês, né, por um lado, né, se uma política que inclua aí também, estou pensando numa rede, mas uma rede também de ação dos ministérios, né? Se não é também tarefa do Ministério do Turismo entrar nessa rede ampliada, não apenas o Ministério da Justiça e Segurança, né, quer dizer, da educação, em certo sentido, quer dizer, uma rede de ministérios que elejam como uma prioridade o combate à exploração sexual comercial, né? E isso não seria uma forma de enfrentamento a uma outra rede, que é essa rede de tráfico internacional, de turismo sexual existente? Valéria? De fato só registrar que nos governos anteriores petistas, nós tivemos uma ação mais forte, mais decisiva e um certo avanço no campo do enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes, né? Nós tivemos ações mais integradas. Então, o Ministério do Turismo, na época, por exemplo, tinha campanhas quase que permanentes contra, por exemplo, a exploração sexual que se manifesta no turismo, né? Com ações nos aeroportos, lançamento de campanhas, especialmente em períodos de festas, como o Carnaval. Então, nós tivemos isso mais fortemente, né? A expectativa nossa é que, com o novo governo, o governo Lula, que está aí há 5 meses, a gente consiga realmente priorizar as ações na área da infância, né? Porque nós estamos falando aqui de exploração sexual, comercial, mas esse é o tipo de crime que ele está articulado a outras violações de direitos, né? Por exemplo, a exploração do trabalho infantil, a exploração sexual comercial é uma das formas de trabalho infantil, né? De exploração do trabalho infantil, a falta de trabalho, de renda das famílias, né? Então, a falta de habitação, de política de habitação. Então, tem uma ação que é urgente e que tem que ser integrada, né? A própria educação, né? Aquilo que a gente estava vendo, a educação tem que incorporar essa pauta, né? Da violência, não só a violência sexual, mas das violências contra criança e adolescente, dado o poder e a capilaridade das escolas, das creches, né? E do contato direto com essa criança, com esse adolescente, por muitas horas, né, dentro da escola. Então, tem que ter um trabalho integrado das políticas, e sim, Marco,
o governo federal tem um papel, os seus ministérios, um papel importantíssimo, né? De fortalecimento, inclusive, do Conselho Nacional dos Direitos da Criança, para elaborar a política nacional. Tem muito trabalho para ser realizado, porque nós passamos, na verdade, desde 2016, num cenário muito, muito difícil, né? Para toda a população, assim, pelo menos a população, a classe trabalhadora, mas a infância sofreu bastante, né? Bastante. Se a gente imaginar, por exemplo, que em vários momentos a ministra anterior dos Direitos Humanos, da Família, né? Da Mulher, eu nem me lembro, o ministério era tão grande o nome. Ministério da Dona Damares, né? O Ministério, por exemplo, no 18 de maio, né? Que a gente tem o dia 18 de maio, mas é o mês todo de maio de ação, né? Para lembrar que é necessário enfrentar a violência sexual contra a criança e adolescente. Nós ouvíamos estarrecidos todos propostas assim descabidas vindos de autoridade, como, por exemplo, na região norte, o que precisa é fazer uma fábrica lá, instalar uma fábrica de calcinha, porque o problema da violência sexual contra a criança e adolescente lá no norte é porque as meninas não usam calcinha. Então, coisas assim, isso não é política, né? Não é discutir política. E enquanto a gente ficava, a sociedade presa em falas desse tipo, né? Que responsabilizam mais a família e a própria vítima, a gente não avançou. Foram 6 anos de cortes, né, severos nas políticas sociais, que são essenciais para enfrentar a violência sexual. Né? Essa história da fábrica de calcinhas para combater a violência sexual contra a mulher, tá, como diria o Flávio Dino, né, o ministro Flávio, está no mesmo quadrante, né, daqueles que acreditam que a Terra é plana. Mas, Valéria, a gente vai voltar a esse tema das duas campanhas, né? A campanha do governo Bolsonaro, Damares, e a campanha construída no campo da sociedade civil. Mas antes eu queria que Fernanda apresentasse algumas das recomendações que foram resultantes da pesquisa que vocês fizeram. Por favor, Fernanda. Primeiro eu queria falar uma coisa que eu acho que é importante, né, dentro do que a própria Valéria já disse aí, né, da questão dos fluxos e tudo mais, é que a falta desse fluxo muitas vezes fragiliza também a denúncia, né, desses casos para o próprio profissional, porque fica personalizado isso tem a ver um pouco com as recomendações também, né? Acaba ficando muito vulnerável esse profissional, porque fica personalizado nele, não fica institucionalizado, né? E uma questão também em relação a isso, que eu queria ainda complementar antes de trazer as recomendações, é que o Valério estava falando, né, dessa dificuldade do reconhecimento, né? É que muitas vezes, né, acaba a própria instituição, os próprios profissionais trazendo uma questão de o adolescente precisa dizer que está vivendo isso. E aí, como a gente já disse antes, às vezes o reconhecimento disso é difícil, né? No entanto, embora eles dissessem isso, como Valéria já disse, eu acho que é importante ressaltar, né? Na entrevista com pessoas que eles não conheciam, né? Porque nós éramos desconhecidas, né? E não estávamos perguntando diretamente sobre isso, também vale a pena dizer, elas traziam situações de vivência de ESCA, né? Então, eu acho que é ainda um agravante maior. Isso tem muito a ver, né, com as recomendações que os próprios, que aqui, na verdade, o que eu vou falar um pouco, são as recomendações que os adolescentes e as adolescentes trouxeram, né, a partir das entrevistas que a gente retirou, né, a partir das entrevistas. Então, uma primeira questão, assim, a necessidade de uma qualificação dos profissionais dos serviços. Importante dizer também, Valéria disse aí no início, né? A pesquisa ela é quase como se fossem 4 grandes pesquisas, né? Mas é impressionante de ver como elas dialogam, né? Os eixos dialogam entre si. Porque o que os profissionais, né, que foram entrevistados contam, a gente viu nas entrevistas das adolescentes, né? Acontecendo lá, né?
Então, a qualificação dos profissionais, né, como uma coisa importante, a qualificação das estruturas das sedes e dos serviços, né, dos atendimentos de acompanhamento, a efetivação da notificação, né, tendo essa notificação em caráter institucional, até com o objetivo de não personalizar essa notificação, como a gente estava falando, né? A importância, e aí sim, de uma realização de um bom atendimento. E quando a gente fala de um bom atendimento, a gente está falando de um atendimento empático, a gente está falando de falar desse passo a passo, né? Porque o que a gente viu nas entrevistas com os adolescentes, mais de uma vez, a adolescente diz assim: eu não sei por que isso aconteceu, né? Ou situações de atendimentos que, assim, numa escuta, né? Estando com uma adolescente, relata uma situação onde ela estava contando uma situação de estupro, né? Que ela tinha vivido, e ela estava falando isso para homens ao lado do pai, com a porta aberta, pessoas passando, né? Então, a necessidade de, realmente desse atendimento, né, de uma escuta qualificada, né, também é uma coisa que aparece nas entrevistas. Um atendimento que leve, então, o adolescente, a criança e o adolescente como sujeitos de direito, né, de fato, informar sobre os direitos que essas adolescentes, essas crianças têm, e os encaminhamentos realizados, né? O porquê você vai para onde. E aí, a gente sempre fala na pesquisa que teve uma entrevista que foi muito emblemática de uma adolescente que foi encaminhada para o IML, e não foi dito por que ela estava indo para o IML, né? Ela estava indo, na verdade, fazer um corpo de delito. E ela, no relato dela da entrevista, quando ela vai narrando, né, dos diferentes lugares que ela passou e como ela percebeu, ela disse que ela achou que ela ia morrer, né, que ela estava morta, porque ela ia para o IML, né? Então, assim, e relatos do tipo: eu cheguei lá, me mandaram para um outro lugar, né? Olharam determinadas partes do meu corpo. Então, a importância também, né, de considerar a explicação do porquê de cada coisa, quais são os direitos, para onde se vai. Isso minimizaria muitas das fantasias, né, que são muitas vezes criadas, dos medos que são criados, né? Então, às vezes a adolescente relatava medo de falar determinadas coisas porque iam tirar a mãe e o pai, né? Enfim, são várias situações que aparecem lá. Ou então quando foram separados dos pais e não foi explicado o motivo, né? Então, a importância que eles trazem também nos relatos deles, né? De explicação do porquê de cada coisa, né? A importância daquilo. De fato, conversar, né, com o adolescente, fazer uma explicação. Acho que essas seriam as principais que os adolescentes trouxeram, né? Não sei se a Valéria quer complementar alguma. Eu acho que são as principais recomendações mesmo. Valéria, nós temos 10 minutos ainda de programa e eu te pediria, então, para dizer quais são as diferenças existentes entre a campanha Maio Laranja e a campanha de 18 de maio, duas campanhas que representam setores muito distantes, né? Eu diria até antagônicos da sociedade, da política brasileira, que foram campanhas, de um lado, resultado das articulações da sociedade civil, e, de outro lado, desse eixo do mal representado por Bolsonaro e Damares, nesse dia que é tão especial, que é o 18 de maio. Por favor, Valéria. Certo. Só um minutinho para eu falar de uma coisa que eu acho que é muito importante. Por favor. A gente não está com a pesquisa defendendo a existência de fluxo de atendimentos engessados e que não possam ser flexibilizados. O que a gente está defendendo e o que a revista, a pesquisa nos revelou, é que a falta desses fluxos revitimizam essas crianças e esses adolescentes, né? Por quê? Porque eles repetem a sua história para diferentes serviços.
eles repetem na polícia, eles contam na polícia, eles repetem no Conselho Tutelar, no CREAS, que é da Política de Assistência, na escola, no serviço de saúde, nos hospitais ou as unidades de atendimento no território. Eles repetem essa história várias vezes. E a cada repetição dessa, nós estamos revitimizando. Ela está passando de novo por aquela situação. Né? Vem a sua mente, a lembrança, os detalhes do que ocorreu em cada serviço desse. Então, há uma revitimização. Por isso que a lei de 2017, a Lei do Sistema de Garantia de Direitos de Crianças e Adolescentes vítimas ou testemunhas de violência, essa lei fala da gente criar fluxos, mas fluxos que são individualizados nas políticas e que trabalham de uma forma... Então, a gente elabora os fluxos em cada política, mas tem um fluxo integrado, em que a criança e o adolescente não precisa repetir aquela história em cada instituição. Queria demarcar bem isso, porque não é uma questão apenas de cumprimento legal da lei, não. Há um sentido importante aí. Com relação às duas campanhas, o grupo de pesquisa, desde o ano passado, que nós temos nos posicionado, o GCRIA, temos levado essa discussão para vários espaços, né, no contexto da campanha do 18 de maio. Bom, a campanha, sinteticamente, a campanha do 18 de maio, o 18 de maio é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Essa campanha ela foi criada no ano de 2000. Na verdade, ela começa a ser pensada, o dia 18 de maio, ela começa a ser pensada em 98, quando duas articulações importantes no Brasil, do campo da sociedade civil, se reúnem em 98, na Bahia, e faz um encontro, que é o Comitê Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual, e o ECPAT Brasil, que é uma articulação internacional. Existe um ECPAT internacional, e nós temos aqui um ECPAT Brasil, que é uma articulação de ONGs, né, de organizações da sociedade civil, que trabalham o tema da violência sexual contra a criança. Então, nesse encontro, as instituições já pensaram, a gente precisava de um dia, né, um dia que fosse simbólico, que sensibilizasse a sociedade, né, para a questão da violência sexual. E o dia pensado foi o 18 de maio, porque o 18 de maio foi o dia da morte de Araceli Cabreira Crespo, uma menina de 8 anos, lá em Vitória, no Espírito Santo. Esse crime tem 50 anos, está completando esse ano. A menina foi sequestrada, ela passou por violência sexual, foi drogada, e foi um crime que ficou impune, porque as pessoas que cometeram, os jovens que cometeram, eram da classe média alta, da sociedade lá de Vitória, e esse crime ficou... Ele é exemplar como... de não responsabilização, né, da impunidade. Então, essa data foi escolhida para homenagear a menina e para dizer, a gente precisa enfrentar isso, porque não é só a Araceli, né, são muitas Aracelis no Brasil afora. Essa proposta foi levada para a frente parlamentar da criança e do adolescente, lá no Congresso. A presidente era a deputada, na época, Rita Camata, que apresentou um projeto de lei, e o Fernando Henrique Cardoso era o presidente da República em 2000 e assinou uma lei. Então, nós temos uma lei federal que cria o 18 de maio, o Dia Nacional. É um dia no campo da sociedade civil, então, isso foi uma conquista das organizações, dos movimentos de criança e adolescente do campo da sociedade civil, e no campo da sociedade civil se conseguiu, ao longo dos anos, criar um símbolo, que é uma flor, né? Uma flor do Cerrado, que uma liderança do movimento de crianças e presidente infelizmente não está mais entre nós, a Neide Castanha, deu uma sugestão que essa flor era uma flor de resistência, então que a gente deveria levá-la como símbolo, porque ela representa... Inclusive, o presidente Lula, quando candidato, usou o brochinho da campanha, que é um broche que tem a flor, né? É a flor do Faça Bonito, e o slogan é Faça Bonito, proteja nossas crianças. Então, a fala o slogan da campanha tem a ver com a fala de um adolescente no segundo congresso, terceiro congresso
de enfrentamento à exploração sexual. Nesse congresso, esse adolescente disse que nós, adultos, falamos bonito, vocês falam bonito, agora façam bonito, né? Então, essa fala do adolescente, a Flor, passou a ser, há vários anos, a representação, né, da campanha do dia 18 de maio, que tem toda uma simbologia e uma razão de ser. O ano passado, em 2022, né, um ano passado, em maio de 22, o governo federal, o Ministério da ministra, na época, Damares, ele encaminhou para todos os municípios um material visual, virtual, né, com todas as marcas de uma nova campanha chamada Maio Laranja. Então, todas as marcas, se você quisesse colocar em cartaz, folder, boné, sacola, estava lá, tudo pronto, né? E tem uma flor também, mas ela descaracteriza a flor da campanha do 18 de maio, e tem um novo slogan, que não é o slogan do 18 de maio. Isso foi em maio, e quando foi em agosto, o presidente, então, Jair Bolsonaro, assina uma nova lei, a Lei do Maio Laranja. Então, nós temos uma Lei do Maio Laranja, que a gente não consegue, pelo artigo que cria da lei, ele diz que a Lei do Maio Laranja vai incorporar as ações do 18 de maio, uma coisa meio confusa, né? Mas o que nós temos hoje de realidade desde o ano passado, né? E esse ano, de novo, o GCRIA, nas suas redes sociais, vem debatendo isso, vem tentando demarcar, alertar às instituições, principalmente do campo da sociedade civil, porque todo mundo ficou muito confuso. O que nós temos hoje? Nós temos municípios que lançam a sua campanha do 18 de maio, usando as duas marcas, os dois slogans, ninguém sabe mais qual é a campanha, se perdeu aí no caminho. Então, na verdade, qual é a crítica? Durante o governo passado, nós sabemos que era um governo extremamente autoritário, que a sociedade civil organizada, a participação social, não foi respeitada, nem mesmo nos conselhos, que são órgãos criados por lei, né? Então, o comitê, o ECPAT, ele não foi ouvido pelo governo em momento nenhum para discutir a política de enfrentamento à violência. Na verdade, uma comissão intersetorial que existia em nível do governo federal para discutir a política de enfrentamento e para acompanhar a execução do Plano Nacional, ela foi desfeita por 2 vezes, se mexeu na composição até que se mudou de nome e virou outra coisa. Isso tudo para impedir a participação social. Então, a campanha, na verdade, na nossa avaliação, ela é uma estratégia de excluir a campanha nacional, que tem 23 anos hoje, esse ano, do 18 de maio, capturar essa campanha a partir do Maio Laranja, com um falso argumento de que o Maio Laranja, a gente vai falar o mês todo sobre enfrentamento à violência sexual, e o 18 de maio é apenas um dia. É um argumento muito pobre, porque, na verdade, só para ter uma ideia, gente, aqui em Pernambuco, a gente começou a campanha em 3 de maio, e nós temos ações agendadas até 1 de junho. Então, nunca nenhum estado consegue fazer a campanha em um dia. A campanha são vários dias, né? Então, foi isso. Então, o que faz com que a gente tenha muita clareza de que há, sim, foi uma estratégia, não é algo inocente, né? Então, a ministra hoje, senadora, ela está indo para todos os estados, quase todos os estados que a gente tem acompanhado, bolsonaristas, né? Assim, marcados, né, pelo apoio ao ex-presidente, e fazendo o Maio Laranja, seminários, ações do Maio Laranja, e muitas organizações comprometidas, sérias, estão entrando na onda do Maio Laranja, e a gente sempre faz esse alerta, minha gente, a gente precisa contextualizar, né, ver a história, ver as articulações, o esforço que veio do campo da sociedade para garantir participação social e enfrentar, porque eu não considero que o governo anterior, que a ministra tenha realmente um compromisso com a causa do enfrentamento à violência sexual contra a criança. A partir disso, o que vem daí, a gente tem que ter uma análise mais crítica, né, mais séria, para se incorporar ou não a determinados chamamentos, como esse da campanha do Maio Laranja.
Muito bem. Viva o 18 de maio. Nós chegamos ao fim desse programa. Gostaria de agradecer a professora Valéria Nepomuceno, assistente social, professora do Departamento de Serviço Social e líder do GCRIA, no campus Recife, da UFPE, e a professora Fernanda Sardelli, psicóloga e professora do Centro de Educação do campus do Agreste, da UFPE, que apresentaram aqui os resultados da pesquisa Enfrentamento da Exploração Sexual Comercial de Crianças e Adolescentes. O Trilhas da Democracia fica por aqui e retorna na próxima semana, sempre debatendo e defendendo temas relevantes, referentes à democracia e aos direitos humanos. Até lá!